grande de mortos. Em relação à outra questão do Arthur, bom, acho que eu ficaria aqui horas falando, né, da minha pesquisa de campo. Assim, eu gostaria muito, mas infelizmente não há tempo. Até só uma sugestão, na minha tese, está disponível no banco de tese da USP, tem lá um capítulo que eu faço todos os relatos de campo e tal. Mas assim, há muita mitologia, muitos mitos, né, digamos assim, gerados, claro, pela falta de visibilidade, pela falta de informações que a população em geral tem, né, do sistema prisional, de uma unidade prisional. Eu diria que essa coisa do respeito à mulher, né, que o Arthur citou, não é uma coisa do PCC. Acho que antes mesmo, né, da existência do PCC, entre a população carcerária, há uma ética mesmo, né? Por mais que possa ser contraditório falar de ética entre bandidos, mas eu diria que do ponto de vista moral e ético, os bandidos, que é assim que eles se denominam, né, eu acho que são mais rigorosos muitas vezes do que nós, né, do ponto de vista moral, assim, até de certo ponto muito machista. Mas enfim, qual que é em relação especificamente à questão de ser mulher, né? A ideia, eles valorizam muito a visita, né? Sobretudo, e quem vai visitar os presos geralmente são mulheres, né? Seja a esposa, seja a mãe. A ideia é que, se eu mexer com a mulher, eu não vou fazer aquilo que eu não gostaria que fizesse com a minha mulher. Né? Imagine uma pessoa numa unidade prisional que tem 2.000 presos. Se você vai supor que vai entrar uma mulher, que você vai ser, digamos assim, né? Vai ser abordada, vai sofrer qualquer tipo de pressão, é óbvio que não vai existir, todo mundo vai desistir de entrar, porque é um risco muito grande. Então há um consenso moral, já é muito antigo, eu não sei de onde veio isso. Aí teria que ser feita uma história, uma genealogia, não sei de onde veio essa moral, mas tem história. Eu cheguei a conhecer o Carandiru, a detenção, onde tinham quase 9.000 presos. Nunca ninguém se dirigiu a mim. Assim, nada, nem olhar, abaixa a cabeça quando a gente passa. E isso é comum em todas as unidades prisionais. Então, se as meninas quiserem, enfim, podem se sossegar que esse perigo não tem. Enfim, e em relação a... Eu acho que esse que o Arthur colocou, que a polícia prende, a justiça solta, isso também é um outro mito urbano, né, e sobretudo de parte da imprensa, que a ideia de que aqui no Brasil ninguém fica na cadeia. Né? No Brasil os ricos não ficam na cadeia. Né? Os ricos sim, né, são presos e soltos 2 dias depois, quando muito. Agora a população pobre, boa parte da população pobre que está presa, fica mais do que deveria, porque não tem dinheiro para pagar advogado para acompanhar o seu processo, porque é condenado de forma à revelia, porque nem sabe que tem audiência, nem comparece no fórum, e muitas vezes é condenado à revelia e vai para a cadeia. Eu já vi caso, o cara nem sabia que estava com mandado de prisão expedido, nem sabia que foi preso, porque não tem a mínima, vamos dizer assim, eu acho que aqui no Brasil a desigualdade que é mais flagrante, mais perversa, é a desigualdade no acesso aos direitos. Então, muito mais do que a pobreza material, né, tal, acho que essa desigualdade no acesso aos direitos é algo gritante no Brasil, sabe? Então, eu acho que o pobre continua preso, sim, muitas vezes preso de forma preventiva, sem ser julgado. Permanece 3, 4 anos sem ser julgado, preso. E a última questão do Arthur sobre a simplificar, né, de a ligação do PCC, que tem corrente de maus tratos, claro, não há como, enfim, também não dá para estabelecer uma relação de causa e efeito. Eu acho que há outros fatores, por exemplo, né, que eu não citei aqui. A gente tem nos anos 80, desde os anos 70, nos anos 80, uma mudança no próprio perfil da criminalidade. Os criminosos, digamos assim, parte deles se tornam mais organizados. A gente começa a ter no Brasil crimes que envolvem mais planejamento, assaltos a bancos e tal. Então, eu acho que isso é um fator também importante para entender uma mudança no perfil da população carcerária, com mais capacidade de planejamento, de articulação, mais inteligentes, porque eles são, sobretudo os do PCC, são muito inteligentes, né? Mas eu acho então que a questão da violência institucional, ela, vamos dizer, ela dá ao PCC e a grupos similares os elementos ideológicos para se justificarem. É óbvio que o PCC não é uma organização que luta pelos direitos dos presos. Né? A gente até faz parte da discussão que a gente tem aqui, desse projeto. O PCC não está, o discurso do PCC não é na lógica dos direitos, é na lógica do confronto com o Estado.
Mas, digamos assim, se o Estado respeitasse o que está previsto na legislação, né, em relação ao tratamento do preso, o PCC teria muito menos justificativas para existir. Então, embora o PCC seja uma organização voltada para a prática do comércio ilícito, sobretudo tráfico de drogas, é uma organização de criminosos, né? Só pela força, como já diria o Norbert Elias, né, um rei, digamos assim, né, não se mantém no poder só pelo uso da força. Então, se fosse só pela violência, pela ameaça de violência contra os outros presos, o PCC não conseguiria manter a hegemonia, o poder que eles têm hoje. Então, esse elemento ideológico, que é muito, digamos assim, reforçado pela violência institucional, eu acho que é um importante fator de empoderamento do PCC. Imaginem vocês, quando a polícia entra numa favela, numa comunidade, e mata 8 pessoas, e mata 5, muitos dos quais não têm qualquer envolvimento com o crime. O que pensa um jovem que mora ali, que está exposto, vulnerável a toda essa violência, que muitas vezes rala pra caramba para manter-se livre, longe, tentar se manter longe do crime, tentar levar uma vida de trabalho, né? Ganhando uma miséria e ralando muito? O que ele pensa quando ele é abordado de forma violenta, truculenta pela polícia toda hora? Porque se ele é jovem, né, negro ou pardo, e mora na periferia, ele vai ser um eterno suspeito, ele tem que provar toda hora que ele é honesto, que não é bandido, né? Será que em algum momento essa pessoa não pode falar, o PCC é melhor que essa polícia que a gente tem? Então, eu acho que a violência policial, né, e a violência institucional de forma geral, ela reforça organizações como o PCC. E aí, em relação às outras, a pergunta em relação ao posicionamento do Estado, eu acho que o que falta no governo atual, que já é uma continuidade, só que eu acho que o governo atual, digamos, a última gestão, essa gestão, né, do governo estadual, não há transparência, sabe? Parece um governo de malucos, assim, porque tá todo mundo vendo. A Folha de São Paulo, semana passada, publicou várias matérias demonstrando documentos em relação ao PCC, que foram apreendidos pelo Ministério Público, e eles continuam falando que não existe. Então, uma coisa assim, já beira o ridículo, Então, assim, eu acho que isso gera, até falei isso ontem, né, estava até comentando isso, pensando na própria polícia, que as bases policiais também não têm noção do que está acontecendo. O soldado da linha de frente da rua também não sabe o que está acontecendo. Então, enquanto o comando da polícia, da segurança pública, o governador fica negando, o policial que está na rua, ele está vulnerável, ele está com medo. Então, isso eu acho que tem um efeito também muito perverso. Esse medo do policial, essa insegurança, essa incerteza, faz com que ele aperte o gatilho, digamos assim, muito mais fácil. Até eu não sou muito simpática ao Major Olímpio, que é deputado, vereador, deputado estadual, né, um dos representantes da Polícia Militar no Legislativo. Ele deu uma entrevista essa semana dizendo justamente isso, que essa falta de clareza, de posicionamento direto do governo estadual em relação ao que está acontecendo hoje, que eu chamo de má guerra, ela leva a essa insegurança na própria polícia, nas tropas, né? E no limite ela pode, digamos assim, favorecer a formação de grupos de extermínio. Enfim, para mim já está acontecendo isso. As outras... Em relação à questão do PCC de impor toque de recolher na periferia, olha, eu sei que o PCC tem uma presença, qualquer pessoa que mora em periferia vai dizer ali que o PCC tem uma presença super importante, pessoa que mora, que estuda, né? Toque de recolher, eu pessoalmente nunca ouvi dizer que é algo recorrente. Pode ser que nesse momento que a gente vive, que esse aqui que a gente vive é um momento de tensão, de extrema tensão, sobretudo para quem vive na periferia, não tem informação sobre isso, dado preciso, mas pode ser que esteja acontecendo, né? Toque de recolher do PCC e da polícia, porque tem gente que fala, porque os dois impõem toque de recolher. Essa é a situação, acho que, digamos, mais gritante de desespero de quem mora embaixo da periferia, porque estão entre duas forças que estão medindo força, agora estão numa guerra, e a população pobre que está no meio dessa guerra, muitas vezes, né, de forma vulnerável, se expondo aí a tiros de todos os lados. Então, eu acho que
E é muito também recorrente, né? A da assistência social, também no Rio de Janeiro. Então é comum organizações criminosas, digamos assim, fazer aquilo que o Estado não faz, então dar assistência às pessoas. E isso também é uma forma de legitimação, não é porque são bonzinhos, nada, mas é para obter, digamos assim, o apoio, a cumplicidade local, que é muito importante para a manutenção do seu poder, né? E a última questão sua, né, em relação à ação da polícia nas periferias, então, isso todo mundo sabe, né? Os grupamentos locais, os batalhões dos bairros ali, como polícia comunitária, seja lá o que for, ou seja, o patrulhamento local, assim como as equipes da Polícia Civil, de cada delegacia, de cada bairro, a gente sabe que, enfim, todos eles sabem onde são os pontos de venda de drogas, quem são os bandidos, os ladrões, os traficantes, os que são pés de chinelos, que não são. Então, por que de vez em quando eles prendem alguém, de vez em quando eles matam, mas na média, digamos assim, né, deixam tudo solto, tudo como está? Um amigo meu, que tem um grande conhecimento do meio policial de São Paulo, disse que um comandante desses batalhões locais, uma vez disse para ele que eles vivem num equilíbrio ecológico. Então, eu acho essa expressão muito boa para entender. Aquela coisa, você reduz, você segura os homicídios aí, não deixa ninguém matar, e eu finjo que não sei, que ali é a boca, entendeu? Que ali é o ponto de venda de drogas. Tem mais ou menos a relação de acomodação que existe. Que, claro, não é todo policial, mas estou falando aqui da instituição de polícia, né? E que esse mesmo amigo, por exemplo, a intervenção de um grupamento de fora, como é o caso, por exemplo, da Rota, que não tem nenhuma base local, mas tem uma estrutura que não está colada aos territórios, né? Quando a Rota vem, por exemplo, e mata 9 pessoas, como o caso do Várzea Grande Paulista, isso provoca um desequilíbrio nas relações, né, da criminalidade local com a polícia. Então gera uma situação de tensão, de flagrante, de confronto. Mas, no geral, quando estamos fora de um período de guerra, a relação é um pouco essa mesmo, de convivência, né, com entre essas duas forças. Só para complementar, não sei se mudou por aí. Mas, na verdade, eu sou policial civil funcionário. Eu adoro discussões, sabe? Levar nesse sentido, né? Sou aluno da faculdade também. Mas na verdade o tráfico, ao meu ver, ele é bem peculiar porque ele se reestrutura muito fácil, professor. Então quer dizer, justamente há um equilíbrio, né, no sentido de que acontece, mas não acontece, mas há um controle policial nesse sentido. Então, por exemplo, você derruba, termo policial, derruba a boca. No dia seguinte ela vai estar funcionando. Então você apreendeu um menor de idade com 15 anos, prendeu não chega a ser um chefe, mas o que suposto toma conta da boca com 20 e poucos anos, no dia seguinte vão ter as mesmas pessoas com as mesmas características. Entendeu? O tráfico ele se reestrutura muito fácil. Justamente, concordo plenamente com a senhora, mas há esse outro ponto também. A atividade policial ela acaba acontecendo, mas o tráfico é forte, justamente que vem, né, muito maior do que a gente imagina, até o que é divulgado. Até porque você tem de ferrapar, sabe, a estrutura que você não toca, né? Exatamente. Os financiadores mantêm. É dia a dia que não vai se mantendo, exatamente. Muito obrigado, professor Fernando. Bom, rapidamente eu quero comentar, que eu acho que é uma questão decisiva para vocês do curso, a primeira questão colocada pelo Arthur, né? Que eu acho que é uma questão que mereceria talvez uma mesa específica para isso. Quer dizer, ao colocar a questão do perfil do Estado como o protetor do cidadão, né? Aquele que vai desenvolver políticas de proteção ao cidadão, tudo mais, qual é o lugar então vamos dizer assim, das múltiplas formas de convivência desse estilo público de gestão com a esfera privada. E aí eu acho que tem uma questão fundamental. Vou lembrar aqui só o Nicholas Rose, que é um autor que já no início dos anos 90 apontava que existe uma reconfiguração da forma de ser do Estado e o Estado desenvolver suas políticas, né? E aí ele falava disso de uma forma geral. Quer dizer, a concepção hoje de se desenvolver uma política da parte do Estado, ela já pressupõe, né, parceiros privados, quando não todo o envolvimento do setor privado, uma forma de gestão que não é mais uma gestão ao estilo, vamos dizer assim, puro sangue, né, de gestão pública. Quer dizer, necessariamente a gente tem que pensar que
as atividades econômicas privadas, de certa forma, pautam, inclusive, muitas vezes, o que vai se desenvolver enquanto política. Vou voltar aqui a questão, muito rapidamente, a questão das fronteiras. Há muita análise sobre o que é que se está fazendo nas fronteiras. Precisa comprar equipamento. Mas a questão central é equipamento, é comprar, sei lá, o planador X, o tanque, de repente não é nada. No entanto, isso passa a ser prioridade por causa da pressão dos interesses privados, do setor privado, que vão pautar, inclusive, a agenda da política pública naquele setor. Então, acho que assim, hoje, de certa forma, não é só a esfera de segurança pública, né? Se pegar a área da saúde, por exemplo, a presença, por exemplo, né, dos interesses farmacêuticos e tudo mais, é enorme nesse setor. Então, acho que assim, pensar política pública hoje é pensar que você vai desenvolver alguma coisa, lógico, voltado para o cidadão, para a defesa do coletivo, não sei o que tal, porém, tudo isso vem altamente mesclado com os interesses do setor privado, pautando e definindo muitas vezes o que se considera como prioridade, aquilo que se coloca como recurso necessário para se desenvolver em determinado setor. A questão da redução dos homicídios, eu só pegar uma carona nessa resposta, pelo seguinte, só também para apimentar um pouco o debate aqui. O fenômeno, primeiro que esse negócio aqui em São Paulo é ainda polêmico, a redução é polêmica porque, de fato, reduziu o número de homicídios por vários motivos, então se debate se isso é desenvolvimento de política, se isso tem outras tal. O fato é que houve uma redução de homicídios e tudo não. No entanto, e aí vai lá para a colega que fez um questionamento, esses dados que são produzidos pelas autoridades são verdadeiros escândalos. Se nós considerarmos que nós estamos no século XXI e nós não podemos confiar, por exemplo, nos dados da segurança pública. Não podemos. Isso, peguem aí todo o pessoal que trabalha na área de segurança pública, coloca pontos de interrogação, dúvidas sobre a qualidade desses dados. Então, os melhores dados sobre homicídio continuam sendo os dados do DataSUS, que não tem, para os últimos 2 anos, ainda não são recentes. E aí, só para apimentar um pouco o debate, o que chama a atenção é que, nos últimos anos, o Brasil teve um estrondoso nível de melhora na distribuição da renda, ou pelo menos na redução dos níveis de pobreza neste país. E o que é mais surpreendente para nós pensarmos políticas públicas, especialmente segurança, é que as áreas onde o homicídio teve uma verdadeira explosão foram exatamente as regiões do Norte e Nordeste, em particular o Nordeste do Brasil, onde se atuou de forma contundente com políticas de redistribuição de renda, transferência de renda, principalmente Bolsa Família. O que nos leva a levantar como hipótese, que as políticas sociais, elas são cruciais para você reduzir o problema da desigualdade, melhorar o padrão, acesso, inclusão, tal. Porém, se você não mexer nas políticas propriamente de segurança, no funcionamento das instituições públicas, ou seja, como que atuam as polícias, como que se dá a forma de enfrentamento do crime, como é que se faz a gestão da criminalidade, nada disso pode ter efeito. Os dados de homicídio que estão sendo apresentados, principalmente na Bahia, em Alagoas e vários outros estados do Nordeste, são assustadores. Há uma explosão de homicídio. Pernambuco já tinha um número elevadíssimo, mas agora, na década de 2000, há uma explosão impressionante. Olha, então, de um lado a gente tem melhora na distribuição de renda, transferência de renda, redução dos níveis de pobreza, mas de outro lado, não melhorou a questão do próprio funcionamento das instituições de segurança pública. E isso é um elemento decisivo. Se a gente quiser confrontar com São Paulo, daqui a pouco esses dados
desse mata-mata que está ocorrendo agora, vão aparecer nos dados de estatística. Então não adianta você ter melhora melhora no emprego, melhora na educação, melhora nisso, aquilo, aqui, se o funcionamento das instituições diretamente vinculadas ao lidar com o crime, elas têm todos esses problemas. Bom, isso de certa forma também coloca o problema que o próprio Arthur tinha falado sobre Diadema, né, que é lógico, são políticas múltiplas, complexas, não adianta pensar que uma única política, vamos melhorar a polícia civil, melhorar a polícia militar, isso vai surtir efeito. Realmente é uma combinação complexa de iniciativas políticas que podem lidar com o problema, inclusive com as populações que o Arthur mencionava, populações que a gente sabe quais são, específicas, que muitas vezes são as vítimas dos próprios algozes. Eu acho que só para não estender muito, acho que eram essas as questões que eu queria comentar das perguntas que foram feitas. Acho que o nosso tempo já está um pouco avançado aí, mas vou tentar dar poderia a algumas questões, embora tudo isso merecesse um curso inteiro, uma disciplina, das questões colocadas. Mas eu acho que o que fica claro é que o papel da academia, da universidade pública, né, toda essa discussão da universidade pública no Brasil, ela é cara, sim, mas me parece que ela é fundamental, porque é ela que pode fazer essa discussão, expandir o debate, qualificar o debate, ir além da questão, digamos assim, mais pragmática. Evidentemente, nós não vamos dizer aos atores o que eles devem fazer. Há muito tempo que o papel, por exemplo, das ciências sociais não é dizer para os colegas que estão na ponta, trabalhando, o que fazer, mas a gente pode sim ampliar o debate, novos repertórios, modificar a gramática, né, como a gente falou em vários momentos. É o nosso papel. Se não fazemos isso também, não tem muito sentido. Nessa direção, o que me parece fundamental, né, que pega um pouco das discussões aqui, é que essa área da segurança pública, ela é uma área, eu diria, mais sensível, mais chave para que possamos pensar o papel do Estado, né? Nós estamos no coração da questão do monopólio, da violência legítima, não é algo que o Estado moderno possa negociar, porque afinal é a condição de possibilidade de todas as outras políticas públicas, mas isso tem que ser alvo de algum controle, né? Senão também o Estado, né, se a questão é só manter esse monopólio em seu benefício, ele acaba não tendo sentido. Pelo contrário, o monopólio da violência só tem sentido porque daí o Estado pode oferecer educação, segurança e etc, etc. Senão vira uma coisa perversa. É nesse sentido, então, que eu acho que nós temos que qualificar o debate. Só para pegar essa questão, né, que o próprio Arthur colocava, né, o papel do Estado como protetor do cidadão, por exemplo, é algo que não está claro nos debates em termos da sociedade. Sim, eu preciso ser protegido se eu quero sair à noite, né, ir para um bar, etc, etc. Mas também quero ser protegido se eu for preso, se eu for condenado, porque afinal eu sou um cidadão sujeito, né, sabe-se lá o que vai acontecer, sujeito, eu sou um cliente potencial do sistema penal, não é isso? Todos somos, né? Curiosamente, o discurso parece que não, né? Ou só os outros são clientes, né? Eu lembro de uma frase infeliz, não estou criticando a pobre da pessoa, mas eu lembro que num desses casos, de jovens de classe média, ou que queimaram um índio, arrastaram uma prostituta e tal, que o pai, né, no desespero da delegacia, ele falava, mas vão prender meu filho, ele tem família, ele não veio de lugar nenhum. Ou seja, isso quer dizer que tem pessoas que vêm de lugar nenhum, tem aqueles de família, tem postados e tem aqueles que vieram de lugar nenhum, esses, a prisão como está colocada é o que interessa. Não, o Estado tem de nos proteger em todo esse caminho. Então é preciso, sem dúvida, que exista a punição, mas uma punição justa, uma punição que proteja o indivíduo dentro da prisão. Ele tem de negociar com o PCC, né? Vejam que coisa absurda. Eu estou sob a custódia do Estado, mas eu tenho de negociar com o PCC para lá, né? Que situação maluca é essa? Por isso que me parece que o problema no campo dessa discussão é que nós estamos reféns, né? A discussão fracasso ou o sucesso das políticas de segurança é que nós estamos trabalhando sempre no patamar mais baixo, né? Então a questão é essa, a toque de recolher é bom, mas espera lá, é uma restrição. Eu lembro que inclusive um juiz, ou vários juízes de várias cidades estavam dando toque de recolher para jovens, adolescentes.
Tudo bem, como uma política localizada de desespero, né? Por exemplo, a própria discussão de Diadema, o nosso quadro era tão terrível em determinado momento que qualquer coisa fazia diferença. Mas isso é o ideal, ou seja, o ideal é que meu filho não possa sair à noite, ou eu também não posso sair porque tenho o toque de recolher reverso, né? Também eu tenho medo de sair à noite, etc. E tudo isso é, no velho jargão, ideologia, porque, por exemplo, em São Paulo, com toda a violência, quem tem seu belo carro, quem vai para a Figueira do Baiá, e etc., está garantido, não por uma política pública, mas por esses arranjos perversos, em que o cara com um belo carro, saindo do seu belo condomínio, vai no belo restaurante, que só de vez em quando tem um arrastãozinho, né, que incomoda a sua vida, enquanto outros não podem sair de casa, né? Até nessa discussão interessante que a pesquisa de um colega, do Nery, mostrava isso. O indivíduo cuja a mobilidade na cidade está mais restrita é o jovem que cometeu delitos, que cometeu crimes, etc., que ele está, digamos assim, refém, não nem do bairro, do local, porque ele sabe que não pode circular, né? Então nós estamos reféns em muitos níveis, mas ainda assim, né, existem grupos mais reféns que outros, sempre como foi citado, né? Negros, jovens, homens, etc. Então, há uma focalização perversa, né, de políticas, eu não diria de políticas públicas, mas há uma focalização perversa desde sempre, né? Outro exemplo, vejam aquele documentário Juízo, né, sobre jovens em conflito com a lei, que são encenados oitivas, etc. E tem uma cena fantástica, que eu vou contar para vocês, não estou contando no final do documentário, né? O documentário não tem segredo, né? Mas tem uma hora que a juíza, né, tá lá entrevistando um jovem, etc. Ela fala: pô, você podia estar lavando o carro, você podia estar engraxando sapato, e você foi cometer um delito, né? Ela não fala: você podia estar estudando para medicina, você podia estar estudando para entrar na Universidade Federal, porque mesmo a autoridade coloca essa hierarquia imediatamente. Acho que é isso que, pelo menos, né, no nosso trabalho modesto, é contestar esses repertórios, sair dessa chantagem, né, onde qualquer medida, então, por exemplo, Diadema, sem dúvida, precisamos avaliar, mas será que é algo que pode ser colocado em qualquer lugar? Mesmo as políticas de tolerância zero, elas têm um enraizamento político muito claro, elas vão muito além do que a gente discute, geralmente, elas tiveram um certo resultado, mas tudo precisa ser muito mais discutido, e não uma espécie de fetiche, né? Então, tolerância zero funciona, janelas quebradas funciona, toque de recolher funciona. Isso não é política, né? Eu acho que é essa a ideia. Precisamos discutir políticas e não medidas que se tornam fetiches, né? Espécie de chantagens. É aí que eu vejo, por exemplo, por mais que seja complicada as discussões sobre UPPs, etc., o que eu acho que é interessante é que já tem colegas da academia que defendem, né? Ou seja, o debate começa a se tornar mais qualificado quando alguns falam: não, mas era necessária, é uma política, vai ter UPP social. Outros vão dizer: não, de modo nenhum, isso é o fim da picada, etc. Então, toque de recolher, sim, mas qual a medida, né? Outra coisa que me parece fundamental é isso. O que queremos medir na questão das curvas de homicídio, né? Tudo bem, há toda uma discussão, né, como colocado pelo Fernando, a qualidade dos dados é terrível. Em termos de política econômica, os dados são muito bem produzidos. Todo mundo quer que os dados sejam cada vez mais refinados. Na área de segurança pública é o inverso. Qualquer discussão de como é coletado, o que foi expurgado, todo mundo, né, não pode, né? O senhor, doutor, está querendo fazer apologia do crime, né? Nosso quadro é mais ou menos esse. Doutor, não acredita que teve a queda das taxas de homicídio? Isso parece apologia ao crime. A autoridade não cabe isso. A autoridade não cabe silenciar a academia. Cabe ela fazer o trabalho dela. Se for bem feito, haverá continuidade, sem dúvida. A população em determinado momento pode estar apostando, mas isso não justifica que ela silencie. E ao dado, né, eu lembrava uma autoridade fazendo um artigo extremamente agressivo contra uma colega, Maria de Itaquel, que manifestou um ponto de vista. Pode ser complicado ou não, um pouco eleitoral, mas era um ponto de vista. Não cabe à autoridade
refutar, cabe à autoridade fazer o seu trabalho e depois se reeleita, ela fala, o que adianta, né, o intelectual lá falando, a continuidade. Então me parece que essas que são as mudanças necessárias, né, alguém falou isso, é a passagem do invisível para o visível, eu acho que o nosso papel é esse. Então, vamos tornar mais claro, mas o que está em jogo? Como caiu? Né? Tem várias teses, tem desde o pessoal falando, foi o PCC. Me parece que foi o PCC, tem uma série de problemas nessa explicação. Mas foram as políticas de segurança? Cadê as políticas? E como eu provo isso? É o nosso papel. Então, acho que a gente pode seguir muito nesse sentido. Só para pegar um exemplo um pouco menos abstrato, né, até que o colega colocava, por exemplo, a questão do tráfico de drogas. Né? Me parece que fica claro para todo mundo que é enxugar gelo. Então a polícia vai lá, prende um infeliz, que é um infeliz, ele não está ficando rico, né? Não é alguém que está ficando milionário, o milionário não está saindo ali, né? Nem do dono da boca, provavelmente, é alguém que a gente não consegue identificar, que realmente está ganhando dinheiro. Então a polícia prende quem não devia prender, está sujeito à violência, tem, né, o desgaste, etc. Logo no dia seguinte tem a outra boca, etc, etc. Aí que entra o papel do Estado enquanto política. O que me admira, independente da discussão, o que me admira é o seguinte: a ação do Estado é capaz de eliminar qualquer setor econômico. Não há setor econômico que o Estado, a partir de determinadas medidas, não possa destruir de um dia para a noite. Isso no Brasil, vocês estão escolados de ver setores da indústria que de repente digamos assim, sucateado, né? Os importadores de carros, não que eu vou defender eles, é claro, mas de uma hora para outra uma importadora deixa de existir, tem que demitir 8 mil pessoas porque é uma canetada lá, né? O regime automotivo mudou, né? Por mais que eles tenham possibilidade de intervir, de uma hora para outra isso deixa de existir. Não seria questão do tráfico? Não há como neutralizá-lo naquilo que o Estado é mais forte. Se neutralizado economicamente, ninguém vai fazer coisa que não dá dinheiro, né? Ninguém vai fazer coisa que o lucro econômico é muito pequeno. Então, por que não agir se o Estado cada vez mais se governamentaliza, ele é cada vez mais gestão, etc., por que não usar esses N mecanismos econômicos para esvaziar o tráfico? Porque senão é esse o nosso papel. A polícia sofre, os intelectuais falam sempre a mesma coisa, né? E nada sai do lugar. Muito obrigado. Só para esclarecimento, professor Marcos, a medida de estrangulamento econômico para o tráfico seria a descriminalização da droga ou uma das medidas? Eu estou apenas falando isso, que é um assunto que está muito em pauta, e teve inclusive um filme que é onde o Fernando Henrique Cardoso, o Clinton e vários outros líderes mundiais ou ex-líderes mundiais participaram, né? Onde eles diretamente falam que o remédio para o tráfico seria esse. Não sei se é o que você está tentando dizer. Só uma coisa, há uma relação do aumento de homicídios com o consumo exacerbado de drogas, porque a gente tem visto essa relação, né? O aumento da violência por conta do consumo, principalmente do tráfico. Então, aí que me parece que se coloca a questão da ética do acadêmico, do intelectual hoje em dia. Eu não posso falar de nenhum desses dois aspectos enquanto alguém que está fazendo pesquisa. Eu não sei se a Camila ou o Fernando tem esses dados. Eu não tenho esses dados no momento, nem informações suficientes para ser a favor da descriminalização, como várias pessoas estão falando. Mas enquanto cidadão eu percebo isso, né? Caminhos existem. O debate está colocado, né? Então, qual seria o caminho? Eu me furto a dizer, enquanto alguém que pode dizer com pesquisa, etc., sobre fronteira, esses dados eu não tenho. Mas que evidentemente é um caminho possível, sim. Ele não é simples, talvez não seja só a descriminalização. Mas me parece que a chave nesse aspecto, né, e aí teríamos muito argumento nesse sentido, me parece que a chave moral não pode ser a principal, né? Mesmo na questão do tráfico, a chave moral é ainda a principal. Não é, a questão não é pensarmos em termos de gestão, né, já que tudo é gestão, né, queremos, curioso é isso, em todos os aspectos da nossa vida, querem rifar os valores. Né? Eu jogo para a questão da universidade, né, que é a mais frequente. Ninguém quer discutir se a universidade forma, etc. Em termos de gestão, ela produz o látigo, aquela coisa toda. Estamos reféns da gestão. Curiosamente, no tráfico, não. Muitas vezes é o argumento moral. Eu acho que aí precisamos radicalizar e falar, não, mas é possível desmontar por mecanismos econômicos pela discussão. Posso só uma palavrinha rápida sobre essa relação? Que ela assim, é muito mal
feita entre, por exemplo, né, o tráfico de drogas e a violência. Então, pegar na Europa, por exemplo, não há violência no tráfico. Então, toneladas de cocaína são consumidas anualmente e, vamos dizer, os níveis de violência são baixíssimos. Né? Então, a questão da violência no tráfico, por conta do tráfico, ela está em outro lugar, que envolve as instituições de repressão. Esse é o ponto essencial, que fica todo mundo fazendo de conta que não existe. Porque, na verdade, é a repressão. Pega o caso, quando ficar falando só do Brasil, pega o caso do México, por exemplo, que desenvolve uma guerra contra o tráfico, e é violentíssimo. Então, eu acho que para nós, né, de novo aí o que o Marcos está colocando, quer dizer, quando se faz na mídia essa associação, então, a gente tem que ficar alerta, fazer um questionamento, ver se procede esse tipo de coisa, porque assim, em geral, mesmo nos Estados Unidos, existe uma certa violência associada ao tráfico, também não é, vamos dizer assim, uma rotina. Existem circuitos de violência, mas não é necessária essa relação entre tráfico e violência. Só um exemplo muito rápido, né? Eu lembro de um debate de um especialista, o professor Inácio Cano, um debate televisivo, um jornalista muito enviesado ideologicamente, não dou nome, para evitar processos, né? Mas ele falou o óbvio, né? O jornalista só desfiava lá os lugares comuns, ele falava, não, mas então a droga puxa uma droga mais pesada. Aí o professor falou assim, então quem fuma cigarro imediatamente vai para a droga mais pesada. O jornalista, não. Quem toma cerveja imediatamente vai para a droga mais pesada. O jornalista, não é isso. Mas aí é o mínimo, ou seja, se pegarmos todas as pesquisas na área de saúde, etc., a gente começa a ter um olhar que vai além dessa banalidade. E curiosamente, né, o que podemos chamar de política, ou a guerra às drogas, se move por esses jargões morais, que nem são valores, né? Se os nossos valores são conservadores ao extremo, tudo bem, mas daí implica em eleger um presidente bem conservador, e também não fazemos isso, né? Então somos reféns de argumentos morais que não reforçam necessariamente valores e são totalmente, digamos assim, inconclusivos, e que não têm essas relações de causa e efeito. E chegamos facilmente na outra ponta? Não, vamos participar do debate para daí ter e ensaiar também. Ninguém vai ter a melhor política possível, mas podemos ensaiar outra coisa. Ok, muito obrigado, professor Marcos, professor Fernando, professora Camila. Vimos aqui hoje que inúmeras questões entraram nesse debate que dariam discussões assim de horas e dias. E, enfim, teremos que ter outros encontros, de repente de temas muito mais específicos, para abordá-los de uma maneira um pouco mais aprofundada. E, enfim, temos as nossas próprias opiniões a respeito. Esse é o objetivo do Café com PP, Café com Políticas Públicas. Eu só queria informar a todos que o próximo evento vai ser no dia 9 de novembro, exatamente daqui a um mês, aqui no Alfa, em São Bernardo do Campo, na sala 205, às 17 horas. E o tema que vai ser debatido será Políticas Públicas de Desenvolvimento Local, com as presenças de Luiz Paulo Bresciani, secretário de Desenvolvimento Econômico de Diadema, e Jefferson José da Conceição, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de São Bernardo do Campo. Ok? Muito obrigado a todos, especialmente aos membros da mesa e convidados. Esperamos que retornem à nossa instituição